Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer a 7ª menininha do jogo de semaninha, uma menina com rosas. Aqui nós temos o risco, aqui o vestidinho vai ser cor de rosa, mas eu vou pintar o vestido também para quem não quiser fazer o crochê. Nós vamos começar pelas folhas das rosas. Nós vamos pintar estas folhas e eu vou fazer assim, olha, vou colocar diluente, eu vou preencher com diluente as 3 folhas. Eu estou usando o pincel aparado número 6. Eu vou usar verde oliva, vinho, branco e verde bebê. Essas 3 folhas eu quero fazer um pouco mais claras. Aqui, esse arranjo aqui um pouco mais claro na parte de cima. Então, o que eu vou fazer? Olha, verde bebê no prato, tá? Verde bebê e branco. E eu vou colocar assim, ó, pelo meio da folha. Eu já vou colocar aqui um pouco nessa também. E um pouco nessa outra de cá também. Olha, eu tô misturando mal assim, porque é só uma pincelada no meio. Você viu que o pé eu não coloquei. Agora o que eu faço? Eu vou pegar um pouquinho do verde oliva aqui, sem lavar o pincel. Como eu tenho diluente aqui na folha, eu posso usar pouca tinta. E é isso que nós vamos fazer, ó, pouquinha tinta. Eu vou colocar o verde oliva aqui embaixo. Aqui em cima, olha só um pouquinho. Eu vou pegar um pouquinho do vinho, vou colocar aqui do lado. E eu vou trabalhar com esse vinho aqui do lado de cá. Você viu que eu tô passando o pincel em cima da linha do contorno e esfumaciando pra dentro. Olha, a linha do meio, deixei pro lado de cá um pouco mais vinho e o lado de cá ficou mais oliva. Esta aqui, eu vou pegar, olha, diferente, um vinho e um verde oliva. E vou colocar aqui embaixo a mistura dos dois. Vai ficar uma cor bem escura. Vai ficar parecendo um sépia. Agora, eu só vou limpando o pincel aqui pra cima no risco. Olha, só pra tirar a mancha. E pro lado de cá, eu vou deixar um pouquinho mais de vinho também. Já cobri o risco, limpei o pincel, ficou assim. Um pouquinho dos dois e vou passar aquela linha no meio, tá? E essa linha do meio eu vou puxar pra cá. Esta eu vou fazer igual essa aqui, olha, vinho e verde oliva, na base. Um pouquinho de verde oliva aqui na parte de cima, que é onde eu quero que fique mais claro. E um pouquinho do vinho com o verde oliva nessa parte aqui, que é a parte de baixo que eu quero que fique mais escura. Coloco no contorno e limpo o pincel pra dentro. O centro tá aqui. E eu já vou puxar, olha, puxando essa sombra pra lá. Tons bem diferentes para folha. Se você gosta de folha verdinha, não faz mal. Trabalho com verde oliva e luz, verde oliva e marfim. Nós vamos trabalhar com esses tons aqui porque eu quero mostrar cores diferentes para vocês. Vocês viram que a gente tem aqui 2 folhinhas menores. Eu vou colocar o diluente também. Não lavei meu pincel. Eu vou colocar assim, ó, sujinho,
pouquinho de verde oliva, sem lavar o pincel. Você viu que eu tô fazendo aqui, ó. Verde bebê e um pouquinho de verde oliva. E eu vou preencher. Essas folhinhas são como folhinhas mais de fundo, menores. Então, elas devem ficar um pouquinho mais apagadinhas. Vou deixar essa daqui um pouquinho mais com vinho. Porque geralmente essas folhinhas menores da roseira, elas são cor vinho. Essa daqui também. Já quero fazer. Você viu que eu nem pus tinta no pincel, só com o que tinha e diluente já preencheu. Nós temos aqui um risquinho e 3 folhinhas menores. Ó, oliva, verde bebê, diluente. Amasso, amasso. Vou fazer uma pincelada. Com esse pincel número 6 mesmo. Do lado de cá temos outra. Bate o pincel lá e puxa pra dentro. Aqui e puxa pra dentro. Aqui e puxa pra cá, aqui e puxa pra lá. Sempre põe o pincel na ponta e puxa para o pé. Na ponta e puxa para o pé. Já vou aproveitar, olha, com o mesmo pincel verde oliva e vinho, limpo o pincel, pego a tinta só de um lado e eu vou fazer esse risquinho. Pego a tinta só de um lado, viro a tinta pra cima, deito o pincel e olha o risquinho saindo. Aqui, aqui, aqui. Vou colocar mais uma pincelada aqui. Agora, vamos ao acabamento destas folhas, que nós vamos fazer com o branco. E o mesmo pincel. Branco, sem clareante, do jeito que tava. Eu vou colocar aqui, a gente tem esses risquinhos pra cá, então eu vou colocar a tinta nessa posição, olha, na borda de fora. E vou puxar pra dentro. Depois eu coloco aqui na linha e puxo pra lá. Essa folha vai ficar bem clara. Aqui é a mesma coisa, eu coloco a tinta ali e puxo pra dentro. Depois aqui e puxo pra cá. Esta também, coloco a tinta aqui, puxo pra dentro. Não é preciso fazer toda a borda. Você faz um detalhe para mostrar que aquele lado tá pegando luz. Depois coloco a tinta aqui e puxo para lá. Aqui a mesma coisa, olha. Vou puxar a tinta para cá. E aqui vou colocar no contorno, puxar para dentro. Aqui também. Aqui também. Essa daqui, coloco a tinta aqui, puxo pra cá. Coloco naquele lado pra marcar que tá por cima daquela outra. Essas folhas aqui, agora só o acabamento com pincel zero. Agora você vai pegar, olha, com pincel zero, verde oliva. Aqui eu tenho no pratinho um pouquinho do clareante ainda, tá? E uma pincelada de vinho. Vamos dar uma misturada nessa cor. Vai ficar uma tinta bem molinha. Aí você vai fazer o acabamento. Aquele detalhezinho da folha que eu gosto de fazer.
Deixar essa tinta bem diluída. Tá, aqui na folha, nessa folha aqui, você vai fazer assim, coloca o risco aqui dentro, aí puxa alguns risquinhos pra fora. Aqui tem algum lugar que você vai colocar. Não é um contorno pesado, é um semi-contorno. Você viu que é impossível fazer uma folha exatamente como a outra por causa da mistura de cores. Então, você vai só se lembrar de um detalhe. Sempre aqui, olha, onde as folhas estão por trás, tem que ficar mais escuro. E onde elas estão por cima, elas têm que ficar mais claras. Só isso que você tem que lembrar. Eu vou fazer as outras folhas, depois eu te mostro. Olha, já fiz todas as folhas desse lado e agora terminei estas aqui, que ficam do ladinho aqui de cada vestido. Eu vou fazer o botão, depois faço todos os outros também da mesma forma. Vou começar com cor de rosa, rosa escuro. Eu vou preencher essa parte aqui do botão, que é a parte da flor que tá aparecendo. Olha. Agora eu vou usar um pouquinho do branco e vou dar uma pincelada na parte de lá. Pode ficar assim, ó, sujinho. Não precisa alisar muito, não. E eu vou pegar o verde oliva. Eu tô usando um pincelzinho número 2, tá? Eu vou preencher essa parte aqui, ó, da sépala. Cuidado para não crescer muito. Vou preencher sem fazer ainda as pontinhas. Aqui embaixo tem uma bolinha, assim, meio compridinha. Eu vou preencher também. Agora eu vou usar um pouquinho do vinho, bem nessa linha, só que aqui, ó, na bolinha. Não preenchi inteira, coloquei aqui e sobrei desse lado. Agora a gente tem um V aqui, um V aqui. Puxe um pouquinho de vinho aqui, olha, nos dois lados, para separar uma sépala da outra. Então nós já preenchemos com verde oliva, fizemos a base e com o vinho a sombra, e agora um pouquinho do branco. Vou começar pela bolinha, onde sobrou verde oliva ali, ó. Coloco o pincel e venho dando pinceladinhas, porque eu só quero clarear um pouquinho aquele ladinho ali. Agora eu vou fazer esse aqui. Coloco lá no contorno de fora, venho até aqui e vou sumir com ele, olha, só ficou clarinho do lado de lá. Agora eu vou fazer o lado de cá. Eu vou clarear aqui também, olha, na borda de fora, até encontrar ali o vinho. E agora, por fim, esse do meio, que eu vou colocar uma pincelada exatamente aqui, ó, no centro, entre a bolinha e as duas partezinhas aqui, as duas sépalas. Eu vou puxar esse branco pra lá e vou puxar esse branco pra cá. Vou esfumaçar no meio e pronto. A gente tem um botão com 3 sépalas. Posso pegar o pincel 0, pouquinho de verde oliva, e eu vou completar essas sépalas, porque elas são assim mais compridinhas. Se tiver aqui, ó, alguma coisinha torta, é hora de arrumar também com o verde oliva. Pode até colocar aquele rabinho aqui, ó, às vezes tem assim pro ladinho. Pronto. Vou fazer os botões do lado de lá também. Olha só, terminei o risco da menina, as folhas e os botões.
Então, agora você pode conferir. Chegue o teu nesse ponto e agora nós vamos fazer a rosa. Nós vamos começar, olha, vamos usar rosa bebê, amarelo ouro, branco e rosa escuro. Vamos começar com um pouco de amarelo ouro bem aqui. Você viu que aqui é o miolo. Olha, coloquei um pouquinho. Continuando com o rosa bebê, eu vou chegar até a borda. Aqui dá uma leve misturada entre o rosa e o amarelo, só para não deixar aquela linha divisória. O risco vai aparecer daqui a pouquinho. Eu vou colocar ainda nessa pétala, você viu que o miolo é daqui para lá. Essa área aqui, ó, é na parte da frente aqui do miolo. Mas eu vou colocar o rosa bebê, essa parte de cima aqui também. E mais um pedacinho aqui. Essa parte de cá eu vou preencher com o rosa escuro. Não lavei o pincel, tá? Não precisa, a não ser que você tenha muita tinta no pincel. Você viu que, olha, o rosa escuro, uma cor mais escura, mas olha, os riscos estão aparecendo, então não precisa temer. Vou terminar de preencher. Quando eu chego aqui, olha, tem rosa bebê e rosa escuro. Eu vou sumindo com o rosa escuro, olha, dentro do rosa bebê. Aqui a gente tem dobrinha. Só que tem rosa bebê logo ali. Olha, eu vou de leve com a tinta, porque eu quero que passe de uma cor para outra sem deixar assim uma linha. O lado de cá também. A transição aqui. Agora eu vou terminar de preencher o meu. Vou lavar o pincel, que agora eu vou trabalhar com o branco aqui nessa parte de cima. Olha, pego tinta só de um lado, ponho essa tinta pra cima, eu começo nessa do meio. Pra cá e pra cá. Agora, essa primeira aqui, ó, olha, começo aqui no cantinho e puxo pra cá. Essa daqui vem pra cá. Ponho ali e faço esse movimento. Essa pra cá. Você viu que a do meio, eu saio para os dois lados. Depois eu continuo fazendo esse movimento, seguindo a linha. E pro lado de lá, esse movimento, seguindo a linha. Mais um aqui. Aqui dentro temos novas linhas, então você vai dar pinceladas mais curtas. Até aqui, ó, ainda dá pra dar pinceladinha mais curta, assim. Quase em cima do amarelo. Quando chego aqui, você viu que temos linhas, aqui a gente tem algumas pinceladas curtas. Olha, só um pouquinho de tinta, você vai fazendo isso aqui. Em cima do rosa bebê, você trabalha com o branco. Aqui eu ainda tenho uma pincelada com o branco. Esta ainda com o branco. Aqui tem rosa escuro, então eu mudo. Eu vou trabalhar com o rosa bebê para fazer a luz em cima do rosa escuro. Olha, tem uma linha, então eu venho trabalhando assim, olha só, tá?
viro pra cá, vou fazer a mesma coisa, olha. Rosa bebê. Aqui temos a linha, aqui temos uma dobrinha. Não posso deixar assim, tenho que dar uma disfarçada. Olha como eu faço, vou puxando a tinta. Essa pétala também, começo ali, não faça reto, deixe todos esses quebradinhos. Quando chega aqui tem a linha, olha, vou dar uma puxada de tinta, aqui eu tenho uma dobrinha. Esta daqui é a última que aparece desse lado, contorno com rosa e vou dar uma puxada assim, ó, pra dentro. Você viu que eu não tô fazendo esse movimento? É esse movimento, ó, esse. Aqui nós temos só um risco, então é o lugar da dobrinha. Vai ficar assim, só uma linha. Aqui um pouquinho, não precisa aqui porque o vestido tá por cima. Temos essa parte redonda, coloco a tinta no meio, puxo pra cá, tinta no meio, puxo pra lá. Aqui vai ficar mais claro. Esse cantinho aqui, olha, vou definir bem. Agora eu tenho aqui uma dobrinha. Primeiro, pego a tinta na pontinha do pincel e faço o crespinho ali, olha, as duas, depois tem um puxadinho. Pro lado de cá também, olha, crespinho, crespinho e uma puxadinha. Depois eu pego a tinta, tava trabalhando assim, agora eu vou trabalhar assim. Começo do centro, fecho ali, começo do centro e fecho aqui. Pronto. Temos a rosa. E agora eu vou colocar uns pontinhos com o pincel número 2, rosa escuro, em cima do amarelo. Pronto, coloco bem pertinho aqui e vou limpando o pincel para fora, fazendo batidinhas. Agora nós vamos para os bracinhos da menina. Vamos preencher com o salmão bebê toda a área dos 2 bracinhos e do pescoço. Agora que eu terminei de preencher, eu vou pegar um pouquinho do jatobá, bem pouquinho. No pescoço, eu vou colocar, olha, aqui no cantinho e vou subindo na linha e trazendo pra cá, ele vai sumindo. Do mesmo jeito, faço o lado de cá. Coloco no cantinho, vem sumindo pra cá, olha, embaixo do queixo e levo para os 2 lados. Fiz uma sombra, agora eu vou dar uma pinceladinha de branco no meio e vou crescendo esse branco. Olha, isso fez uma luz. Agora, o braço é o seguinte, do lado de fora, eu vou passar um pouquinho do jatobá bem em cima do risco, para que o risco fique escondido. Não é uma linha. Você passa o pincel, tô trabalhando com o número 2, aparado, você passa o pincel e vem sumindo com ele. Aqui, a gente começa sempre assim, ó, pelos cantinhos. Você coloca a tinta no cantinho. Aí vai espalhando a tinta para os 2 lados. E aqui, olha, vai limpando o pincel de leve. Essa sombra vai acompanhar o risco também, vem até aqui embaixo. Faço a mesma coisa do lado de cá. Depois eu pego um pouquinho do branco, olha, coloco bem no meio, no centro, na área de luz. E vou brincando com o pincel para dar uma
clareadinha, bem no centro. Eu vou fazer isso do outro lado também, a mesma coisa. Agora nós vamos trabalhar aqui, ó, o pezinho. Vamos preencher aqui os dois pezinhos. Você pode preencher assim, ó, inteiros com o salmão bebê. Você vai usar o jatobá para separar os dois pezinhos e para fazer uma sombra, olha, aqui em cima, coloco ali no cantinho e venho limpando. Aqui só embaixo do vestido. Não posso trazer para cá porque esse pezinho tá na frente desse, então esse aqui que vai ficar escurinho. E um pouquinho ali. Eu posso fazer um pouquinho de luz aqui no peito desse pezinho, que é o lugar onde tá mais iluminado. Considerando que esse tá por cima desse, eu posso subir um pouquinho do branco aqui, olha. E aqui só um pouquinho. Para fazer o sapatinho já em seguida, eu vou preencher só os sapatinhos, menos o lacinho. Eu vou preencher com marfim. Preste atenção que esse lacinho aqui, desse lado, ele só aparece a metade. Então, não coloque ele para baixo, tá? Ele tá para trás do sapato. Agora, eu vou pegar o sépia. Primeiro, esse sapatinho aqui tá por trás. Então, eu vou separar, olha aqui, ó, bem no cantinho. Vai ficar escuro. Tá vendo? Já separei um do outro. Esse sépia aqui, eu vou puxando pelo contorno. Agora, eu volto esfumaçando. Aqui, posso deixar mais escurinho. Você viu que essa parte vai ficar clarinha, porque aqui é o lugar da luz. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais e eu vou... Esse sapatinho aqui, como que eu faço? Olha, primeiro, começo já circulando aqui, ó, bem em cima da linha. Dou uma esfumaçadinha, ele vai ficar mais claro aqui, em volta do lacinho. Desse lado de cá, bom, vou terminar aqui o bico. Quando chega aqui, olha, eu vou sumir com a tinta. Eu não posso passar mais sépia desse lado porque ele tá por cima, tá clarinho. Então, eu só vou colocar um pouquinho aqui em cima desse risco. Vou lavar meu pincel porque eu tenho muita tinta. Agora, eu vou voltar empurrando esse sépia. Limpando a área de luz. Posso deixar ainda um pouquinho mais claro aqui. Viu como um ficou por cima do outro? Se você trabalha com marfim, deixou muito claro, volta com sépia. Se deixou muito escuro, venha com marfim de dentro para fora. A gente pode consertar, deixando a cor equilibrada. O lacinho, vamos preencher com rosa escuro. Com o branco, eu vou, olha, eu quero dar uma pincelada aqui no meio. Pincelada mais grossinha, mais gordinha. E vou fazer assim, ó, 3 pontos de luz. Aqui, 2. Desse lado de cá, 3 também. Aqui também, 3. Com o pincel 0 e o sépia, eu vou fazer como se fosse um contorno. Aqui do lado,
Não precisa contornar inteiro, tá? Só vai assim, ó, dando pinceladinhas, pontinhos, mas que você deixe um... Olha, ele fica aparecendo mais do que quando tá assim, sem essa parte de contorno. Aqui do ladinho. Entre os branquinhos, você dá aquela puxadinha de tinta. Isso. Paramos por aqui, fizemos as flores e esse risco você já encontra disponível na minha página, Só na Lu Pinturas.